Caso o pai do Benjamin, ou aquele homem ali que é o pai do rapaz chamado Jackson, que eu não sei se é o mesmo Rogério Jackson, se é o mesmo Rogério, não sei. Se no caso, aquele homem envolveu o pai do Benjamin, envolvendo o trabalho do Jackson, do Rogério, sei lá, envolvendo o caminhão, e aí, ó, se até o pai do Benjamin foi jogando alguma coisa pra cima do Matheus, o pai do Benjamin vai se complicar também. Entendeu? Porque o que eu ouvi falar foi o seguinte, que uma das viagens que o Jackson, o Rogério, o Jackson, eu acho, que é o filho daquele coroa ali. Porque quando falaram que a Vitória, que era a neta daquele coroa e não a Jussiene, que, ó, falaram o seguinte, que aquele coroa ali nunca teria sido o pai da Jussiene. Que se ele tivesse algum direito com o filho dele, quando eles morressem era para entregar para mim e para a Vitória, e não para a Jussiene com a Letícia. Porque já envolve o pai biológico da Jussiene, a Ivone, que é a mãe da Jussiene, a Josiane, que criou a Jussiene, aí entra a Natasha e o Domingo, que envolve a Zardina com o Zardina. Então foi por isso que eles dois foram os primeiros a ser atingidos. Entendendo? Então quando a Jussiene veio, quem colocou aquele casal que morava ali naquela casa, que entraram por trás, parece que fizeram de tudo para ficarem desempregados, sem condição de pagar energia, e tiveram a energia desligada. Com a dificuldade que eles dois iam passando, e parece que a depressão, passaram a beber cerveja. E uma das vezes que eles dois chegaram, e deixaram a porta da cozinha só encostada e acenderam uma vela e, como, né, tinham bebido, dormiram logo. E alguém foi por trás, empurrou a porta devagar, entrou e encostou a vela, dependendo de ser no sofá ou na cortina, e a casa pegou fogo. É por isso que as autoridades mandaram investigar a Ivone com o Domingo, envolvendo a Zardina com o Zardina e o Marconi com os humanos aqui desse meio. Que foi justamente para aquele terreno ser comprado, e quando veio aqui para a área, já foi a Jussiene mesmo, já envolvendo Josiane, que no qual envolve aquele coroa e o Jackson. Eu só sei dizer que era eles dois que tinham vendido aqui, o lugar do meu pai, do meu avô, a Barreirinha, o lugar da minha mãe, que foram como se eles tivessem vendido bens e patrimônio dessa minha família, que estão mais como para mais perdedor do que ganhador. Entendeu? Porque aí já complicava até o pai do Matheus, ou quem ficou aqui, e até o próprio pai do Benjamin. Já usando esse endereço aqui, ó. Entendeu? As mesmas Ardinas com os Ardinos que armaram pra cima daquele coroa do Jackson, é as mesmas que armaram pra cima das humanas e dos humanos da família que não foi criada e da família que foi criada. Entendeu? Porque quando eu engravidei da Vitória, é um pai meu, com um irmão meu, e o pai da Vitória. Quer dizer, a Vitória é filha desses 3 homens, que eu fiquei só com um, então ela é tiquinho do meu pai, do meu irmão e o espermatozoide já desenvolvido, que é do pai da Vitória. Eu não fiquei com o pai meu ou com o irmão meu e com o pai da Vitória para poder
desenvolveu o espermatozoide no meu ventre para a Vitória nascer. Não, é alguma coisa que ali foi feito um acordo. Um pouco do segredo de um pai meu, de um irmão meu e o pai da Vitória. É por isso que eu e a Vitória já somos, eu e a Vitória. É desse pai, herança, só que a herança grande é desse. Mas eu a herança grande e a Vitória. Uma pequena herança para ser do tamanho da herança que eu sou, da estrela que eu sou, quando eu tiver madura para a colheita, tá entendendo? Que ela ocupar meu lugar com a minha filha, meu filho e meu neto. Então, eu, a herança grande e a Vitória somos desse pai meu, desse irmão meu e do pai da Vitória. É sangue do mesmo sangue. Então, aí, ó, o pai do Benjamin, como eu engravidei do Benjamin, então, ó. Além do meu pai que me comprou e meu avô da minha família de cientistas biólogos, mamãe Margarida Vossarica, a família que eu fui criada, a família que eu não fui criada. Esse direito, tudo era através de mim e da Vitória, por causa do meu pai, do meu irmão e o pai da Vitória. Aí minhas filhas, meus filhos, meus netos. Aí tem a família de sangue da minha filha, do meu filho e do meu neto. Esse direito não era das Ardinas, com os Ardinas metendo a mão de uma forma assim, já até como se os humanos tivessem uma união tão grande com os Ardinas, que fosse trocando de identidade de famílias. E tudo começou quando a Ivone falsificou meu DNA, a Natasha já meteu a mão na minha nomeação, minha candidatura, como se ela fosse candidata e a Zélia boneca viva. Porque desde o começo, sempre quem teve na agulha, sempre foi a Ivone com a Natasha. A Natasha, a Ivone e a Zélia, e já envolvendo as Ardinas com os Ardinos que já querendo se adiantar na frente, que nem a falsa chefa lá dos demônios lá com as Ardinas, com os Ardinos que pensando que se adiantando na minha frente, acho que até na frente da Vitória, que no qual ali na frente do meu pai, do meu irmão, do pai da Vitória, e o plano que estava planejando ia dar certo de matar a humanidade com as autoridades, tanto da família que eu fui criada, como da família que eu não fui criada, que é a minha nação e minha geração, cara. Entendeu? Então aí envolve, olha, eu, Ávila Vitória, esse meu um dos pais meus, um irmão meu e o pai da Vitória. E aí, a Vitória nasceu. Só que aí eu engravidei do Benjamin, então o pai do Benjamin também tinha direito. E olha o que fizeram com o pai do Benjamin, até pro Benjamin não estar aqui para complicar mais ele ainda. Porque se o Benjamin tivesse aqui e ele mesmo lá na chácara, porque ele tá lá não é escondido ou fugido, mas eu dizer que ele, falaram que ele é foragido, ele Caivone, mas eu dizer que ele tava lá se escondendo, mas não tem de quem ele se esconder, nem mesmo das autoridades da humanidade. Até por causa do Benjamin. Então lá onde ele tá, do Moisés e do Gabriel, não é assim que vocês vão envolver a chácara e isso aqui como se fosse dívida dos meus filhos, até da minha filha. Que vocês vão se lascar todinho. Principalmente as Ardinas, com os Ardinos e vocês, as humanos do olho grande, com a união selada com as Ardinas, com os Ardinos. Que vocês sabem o que as Ardinas com os Ardinos vão fazendo com vocês. Então pronto, cara, lá é pra sempre dos meus 2 filhos, que o mesmo endereço daqui é lá. Aqui é eu, que tenho 9 filhos e 5 netos, né? Lá é dos meus 2 filhos, né? Então pronto. Vocês queriam que aquilo ali fosse, que aqui fosse do pai do Benjamin lá? As Ardinas com os Ardinos, vocês os capetinos sem prestar atenção que tipo de bicho é as Ardinas com os Ardinos, principalmente quem tá envolvido? Vocês se lascaram todinho. Desde quando o pai do Benjamin foi pela primeira vez morar na chácara, que já era para ter acertado as contas com o Domingo,
que é o pai da Natasha e o pai da Jussiane, envolvendo até aquele pai adotivo lá da Jussiane, que não é pai dela. Que nem avô da Letícia. Aí tava lá a Ivone com a falsa chefa dos demônios, a Zélia com a Zardina com o Zardino. Agora a outra falando assim, agora quem vai ocupar o lugar lá da tua falsa tia lá, que é da chefa dos demônios, é ela que diz que sem chance de mim, da Sara Jane, da minha filha, meu filho não escapar de tiro. Pois é, então, é outra de ponta. Se desde o começo fosse matando as Zardinas com as capetinas, que ficam abrindo a boca e dizendo que vão matar minha filha, meus filhos e meus netos, ó. Quantos ainda queriam morrer? Para desejar a morte da minha filha, do meu filho e do meu neto? Se fosse matando os ardinos com os capetinos que desejam a morte da minha filha, do meu filho e do meu neto, quantos capetinos ainda queriam morrer com os ardinos desejando a morte da minha filha, do meu filho e do meu neto? Então pronto, cara. Que manda é isso aqui, ó. E o que eu tenho por direito é limpo, não é pendente e não é sujo. Nem a Vitória, por ser filha do pai dela, do jeito que vocês tentaram derrubar ele, ela não é suja com as irmãos e irmãos dela. Se vocês sujarem a identidade dos pais da minha filha, do meu filho e dos meus netos, azar de vocês. Porque as identidades da minha filha, do meu filho e do meu neto não tá suja, porque a mãe da minha filha, do meu filho é eu e a avó também que não tô suja, e nem devendo, nem pra avó.